Vale FM. Nossa entrevista do dia hoje fala sobre o abastecimento de água em Tijucas e por isso nós estamos recebendo com muito prazer aqui na bancada do Jornal Vale FM ao vivo, o qual eu já agradeço, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, o presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI Tijucas, Fernando Estel. Meu caro Fernando, muito bom dia, é um grande prazer recebê-lo aqui, viu? Um bom dia, Sidney. Eu acho que o prazer é todo meu e um bom dia a todos os ouvintes aí da Vale, né? É grande, realmente é um assunto bem falado hoje na cidade, né? Pois é, vamos falar as claras. Não tem sido fácil para a equipe do SAMAI, para a comunidade que não tem a água na sua torneira como gostaria, depois daquela chuva que a gente passou lá no dia 16 de janeiro, principalmente, e também não tem sido fácil para a equipe do SAMAI para constatar o que o nosso complexo sistema de distribuição de água hoje tem, a atual situação em que se encontra, e solucionar os problemas da forma mais rápida, porque quem paga não espera, né, presidente? O sistema, quando a gente assumiu, não era o melhor. Tá. Então, com as chuvas e a devastação que ela nos trouxe, acabou piorando ainda um sistema que já não era bom. Sim. Mas, devagar, a gente está conseguindo reparar e arrumar e restabelecer a água com qualidade para a casa de cada um. Uhum. Inicialmente, o investimento que a gente até noticiou aqui, à medida que o SAMAI ia divulgando para a comunidade, foi aquela instalação do motor, do booster. Sim. Lá. Aquilo teve o resultado esperado? Como é que foi? O booster nos trouxe mais pressão na rede e mais volume de água para dentro da cidade. Tá. Ajudou muito. Hoje, o que era um retorno de água para a cidade após um rompimento de 5 dias, para estabilizar toda a cidade, nos está trazendo em um dia e meio. Uhum. Então, tivemos uma diminuição de 3 dias no restabelecimento. Certo. Já é bastante. Certo. A partir do momento que então se pressurizou a rede, novos problemas apareceram. E essa questão do rompimento sucessivo da adutora, ele está diretamente ligado com a aplicação dessa pressão ou não? Não. Ele diminui o rompimento. Ah, ele diminui. Porque ele estabiliza, ele tem uma pressão estável. Certo. Ele trabalha com manobra. Então é um inversor de frequência. Ele mantém a rede estável, pressão de entrada e pressão de saída. Uhum. Hoje nós temos uma pressão de entrada de 10 metros de coluna d'água e uma saída de 25 a 30. Ah, certo. Para frente do booster. Então, nós não temos problema de rompimento dentro da cidade. Ah. O problema é atrás. Foi antes de chegar no motor. Entendi. Então, algumas pessoas acabam falando, botaram o motor, tá estourando. Não, uma coisa não tem nada com relação à outra. Entendi, muito bem. E a partir de lá para cá, então, aí o empenho foi de constatar caso a caso de cada localidade, é isso, presidente? Isso. O nosso pessoal tem trabalhado arduamente desde janeiro, sem parar, fim de semana, noite, dia, para que a gente consiga restabelecer. Tivemos alguns problemas agora essa semana com bomba, com a captação do rio. Tá. No mesmo dia a gente conseguiu substituir a bomba. Tocamos o sistema. Baixou as caixas? Sim, baixou. Uhum. Hoje nós estamos com 2 bombas no rio agora. 2 bombas no rio. Uma funcionando e a outra de reserva. Tá. Então já temos a segunda via. Vai acontecer com a adutora também. Nós temos a primeira via funcionando, mais ou menos, né? Tá. Porque graças a Deus não rompeu mais. Mas teremos a segunda via, a adutora de 500. Que aí sim, como faz manutenção numa rede velha, antiga, sem ter outra para botar? Uhum. Vão deixar a cidade sem água? Não. Atual adutora hoje que traz a água do nosso reservatório, depois de tratada para cá, qual é o diâmetro? São 300 milímetros. 300 milímetros. 300. A de 500 é que será implantada em breve. Isso, é que será implantada. Antes da gente falar da questão da implantação de uma nova adutora, presidente, o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: qual que é a proporção hoje de captação de água do Rio Tijucas e das nossas cachoeiras da Itinga? São 40% da água é captada do rio, tratada na nova estação. Tá. E o restante é captada da cachoeira da Itinga e tratada na estação antiga. Certo. Toda ela oferece a mesma qualidade depois de tratada que é distribuída na torneira. Todas as duas qualidades muito boas, tanto uma quanto a outra. A nova estação de tratamento que pega do rio, por incrível que pareça, me entrega uma turbidez um pouquinho mais baixa. A coloração dela ela é translúcida. Sim. Então, tanto uma quanto a outra são feitas análises semanais para que a gente entregue um produto para que a pessoa possa consumir. Tá. Beber. A nossa água realmente
é para beber. Claro, lógico. Ela vem tanto com flúor, tanto com cloro, na quantidade específica, para poder atender o pessoal aí com qualidade, né? Hoje tem gente que se precavê lá, coloca um filtro na sua casa e tal, mas a água que sai da nossa torneira é plenamente adequada para o consumo imediato. É adequada para consumo. O que a gente orienta? Tá. Um rompimento. Houve um rompimento hoje. Certo. 24 horas, entre 24 horas, a gente pede que não consuma a água. Diretamente. Tá. Por quê? Porque esse rompimento, quando vai ser feito o conserto, pode entrar resíduos na rede. Tá. Por mais que a gente faça o processo de descarga, que é a descontaminação da rede, que leva em torno de 2 horas, jogando água fora. Muitas vezes o pessoal vai ver, o meu pessoal, no hidrante, numa descarga, jogando água fora. Mas não, a gente não está jogando água fora. Certo. A gente está descartando aquele produto que está sujo, contaminado, para que não vá até as torneiras. Entendi, perfeitamente. Muito bem. Aí o prefeito Maicon, ele sentiu a necessidade de decretar a situação de emergência hídrica. Isso. E o que isso acarreta, então, para o funcionamento e o serviço do SAMAI? Hoje, um processo licitatório leva em torno de 60 a 160 dias. Tá. Isso é o prazo médio de um processo licitatório composto. Certo. Podendo ainda ser impugnado, ser derrubado. O processo de emergência hídrica nos traz a tranquilidade de não ter o processo licitatório. Certo. Isso não quer dizer que nós não vamos ter concorrência. Ok. Vai ser pego os 3 orçamentos, 4, 5, os fornecedores que a gente conseguir. É feita uma média e escolhido por forma técnica e valor. Que Tá. não adianta a gente ter o menor preço e um serviço de má qualidade ou um produto de má qualidade. Que não então a gente atenda. precisa ter um produto de excelência com uma mão de obra também de excelência, para que a gente não tenha problemas futuros, né? Sempre pensando, a gente está fazendo uma rede agora que é para pelo menos para 15 anos atender a cidade. Então a gente tem que pensar no material de qualidade com mão de obra de qualidade. Muito bem. Meu caro Fernando, a gente falou há pouco aqui então que o planejamento é a instalação de uma nova adutora, né, para fazer a distribuição de água no maior volume para a cidade. Como é que está o planejamento? Como é que o SAMAI pensa nessa implantação, né? E como é que deverá ser concluído esse trabalho que deverá então ampliar a capacidade de distribuição da água tratada para a cidade? Então, hoje o nosso problema realmente é transporte. Nós temos água tratada suficiente. Hoje é tratado o equivalente para a população. Isso. Tá. Até mais do que a necessidade. Tá. Mas temos problema com o transporte. Tá. Essa nova tutora é ela é essencial Tá. para a cidade hoje. Certo. Para que a gente possa fazer manutenção na outra paralela. Aham. Então assim, a gente vai manter 2 vias. Tem um ditado muito antigo que diz: quando a gente tem um, não tem nenhum, né? Porque Certo. como faz manutenção com uma só, deixa a cidade toda sem água. Certo. Ponto. Hoje, o valor estimado, assim como a gente tinha conversado, de uma obra desse tamanho, é de 10 milhões de reais aproximado. Aproximadamente 10 entre milhões. mão de obra e material. Tá. Então, é uma obra com valor alto, Elevados, lógico. recurso próprio, Recurso do SAMAI. recurso do SAMAI, recurso próprio. Tá. Não temos nenhum financiamento Externo. externo. Pagamos financiamento da estação de tratamento de esgoto de anos Tá. ainda, então o SAMAI ainda vem com a dívida da estação de tratamento, mas que conseguimos juntar esse valor, economizando, e vai ser implantado agora na nova adutora. Certo. Então o recurso é todo próprio. Ok. Serão quantos quilômetros? A adutora ela sai lá da estação de tratamento, no Porto do Itinga, e vem aqui paralelamente à SC, Isso. né? E ela se ligará ou ela será implantada nas principais vias? Não, ela virá lá da estação de tratamento da Itinga, com um translado junto com a rede de bombinhas, paralela perfeito. à rede de bombinhas, Perfeito. até na entrada da cidade de Tijucas, Certo. onde ela terá uma passagem subaquática por baixo do rio e conectará as nossas redes principais, deixando a rede velha também conectada. Então a gente vai estar com as duas conectadas, alimentando todas as redes da cidade. Então, provavelmente, aí, a partir do momento da finalização da obra, a gente não vai mais ter aquela assim, o SAMAI comunica uma interrupção no abastecimento, porque daí tem como acionar a rede paralela. Vamos ter a interrupção do abastecimento Tá. de uma rede. De uma das redes. De uma rede. Vai ser assistido, vai ser avisado, Certo. mas com a felicidade
de não ter que parar o fornecimento. Tá. Nós teremos as duas vias. Mesmo que seja um conserto na rede nova, a gente tem a rede antiga trabalhando. Então, assim, ó, isso traz pra gente uma tranquilidade. Perfeito. Assim como a captação do rio Tijucas. Tínhamos uma bomba só, queimou. Ok. Não teve reflexo aqui na cidade, mas o interior acabou sendo prejudicado porque com uma só captação a gente não consegue atender a todos. A caixa baixou, o interior é com nível um pouco mais elevado, não dava pressão suficiente, pois a gente não trabalha com motores para o interior, é tudo com nível, né? Tudo é, como é que fala? Curva de nível. Isso, curva de nível. Tem um nome, por... Gravidade. Gravidade, exato. Isso. Então, como o sistema é por gravidade, a caixa baixa a altura manométrica, consequentemente dá menos pressão. Certo, exato. Então, hoje, a gente mantendo as duas, temos duas bombas no rio. Uma atuando e a outra reserva. Isso já é uma grande vitória também. Isso é precaução, lógico. Precaução. As nossas elevatórias de esgoto, mesma coisa. A gente tínhamos uma bomba, agora a gente tem duas, cada uma. Certo. Queimou uma, entra outra em ação. Então, assim, o nosso sistema está sendo reestruturado. Estamos com licitação para reforma e reforma e reconstrução de alguns pontos de esgoto também. Tá. Que isso a gente não tem há anos. Desde que foi feito o sistema, a gente vem arrumando, mas sem uma precaução completa. Certo. Temos algumas ruas de Tijucas que têm que ser totalmente abertas por o projeto ter sido executado de forma errônea. Então é custo, tudo é custo. Só que assim, a gente está com uma equipe de engenharia bem grande, composta. Então hoje nós contamos com 5, 6 engenheiros. 2 engenheiros civis, um engenheiro de materiais, um engenheiro químico. Para dar todo o suporte. E um sanitarista. Então, para dar todo o suporte, então o SAMAI tem um time técnico de se dar inveja. Certo. Muito bem. Ô, Fernando, uma coisa que pega bastante, e é o que a gente vê o maior reflexo das reclamações que chegam pra gente aqui, são as questões pontuais. Algumas áreas da cidade que talvez tenham uma pressão menor, onde a água, né, custa chegar num período de maior consumo do dia. O que o SAMAI fez, por exemplo, para amenizar a situação do Mata Atlântica, né? Você me falou aqui agora que o Jardim Progresso é um ponto que nesse momento está sendo recebendo uma devida atenção, né? Como é que vocês trabalham nessas questões pontuais? Pontual, engenharia, vai para engenharia. A engenharia faz um processo de mudança. Vamos mudar, vamos setorizar, vamos fazer quadrantes para que seja atendido por outro ponto. Então, naquele ponto onde era o motor que atendia 2.800 quilômetros, vai ser dividido em 3 quadrantes. Uma rede vai atender até tal ponto, outra rede até tal ponto e outra até tal ponto. A gente acaba dividindo em quadrantes para ter um melhor atendimento naquela região. Uma redistribuição, no caso. Isso, a redistribuição. Muito bem. E os problemas que nós tínhamos ali de pressão, por exemplo, o Mata Atlântica, que é um exemplo bem prático dos últimos dias, isso já foi solucionado? Melhorou muito. Melhorou? Melhorou muito. Eu creio que o pessoal do próprio Bosta da Mata Atlântica, tenha uma melhora significativa. Não vou dizer que estamos prestando um serviço de excelência. Que não estamos. A gente tem que ser justo aonde tem que ser justo. Então, não estamos. Mas vamos prestar. A nova adutora está vindo aí não só para trazer volume, assim como trazer pressão. A nossa cidade deu um boom gigantesco. Crescemos aí de 20 mil habitantes que o sistema foi projetado para 60. Exato. Então, uma rede de 20 está abastecendo, está alimentando muito bem ainda a nossa cidade. A demanda é de 60 mil. Então, realmente a gente tem mais uma rede que alimenta o interior, tem mais uma captação lá no Oliveira que atende só aquele bairro, só que não tem condições de interligar as duas. Entendi. Meu caro Fernando, e o prazo para a implantação dessa nova adutora, você já tem uma estimativa? Estimativa de 100 dias, ela entregue. 100 dias? 100 dias. A partir do momento que finalizar a licitação e assinar a obra? Isso, tudo entregue, não licitação. Não. O processo de dispensa por emergencial. Certo, perdão. Está acontecendo apenas a tomada de preço. Se fosse a licitação, aí demoraria. Vocês podem ter certeza que só lá por meados do ano que vem. Então a estimativa de 100 dias. 100 dias. Está sendo trabalhado em cima com prazo máximo de 100 dias. A gente espera entregar com bem menos, né? 60, 50, 40. Uma agilização. Tudo que a gente conseguir diminuir, pra gente é muito melhor, né? Claro, lógico.
A gente fica mais tranquilo assim como gestor e o pessoal da rua também, porque o pessoal que está lá na rua, os encanadores, ajudantes, auxiliares, operadores de estação de tratamento, sofrem com isso também. Então a gente tem trabalhado muito e tendo uma melhora no sistema, a gente passa a fazer pontuais. Depois que nós instalamos o booster que você comentou antes, começaram a estourar boias de algumas casas, torneiras. Tem alguns pontos da cidade que já está sendo sentido o aumento da pressão. Está sentindo o aumento da pressão, tanto quanto para o nosso próprio sistema. Todos os dias a gente tem um colar tomada, que é onde tira da rede. Aquele colar tomada está rompendo. Tá. Por causa da pressão lá embaixo. Certo. O que dificulta nosso conserto numa rede estourada? Isso é que o pessoal não enxerga. A profundidade da rede. Tá. Geralmente, nossas redes são implantadas, as redes grossas, adutoras, de 2 a 2,5 metros de profundidade. Ela trinca. Tá. Até essa água vir aparecer a flor da terra, isso leva de 1 a 2 dias. Certo. É como um vazamento em casa. Às vezes o cara tem um vazamento, não está sabe, consumindo e não sabe. Tu vai perdendo a água, vai perdendo até que ela fura. Furou, aí tu vai ver o volume de água em cima. Certo. Se alguém passar, porque nós temos uma extensão gigantesca de tubulação por dentro do mato, Tá, claro. tanto na água bruta quanto na água tratada, até alguém ver ou tu sentir na cidade que, não está chegando em tal bairro. Os bairros mais afetados quando rompe uma adutora, quando trinca uma adutora, são os bairros mais altos. Tá. Areias, por geral, que enquadra Bosque da Mata, que enquadra Areias mesmo, que enquadra Sem Terra, Jardim Progresso. A gente cria um hábito de falar o nome antigo. Claro. E a Santa Luzia. Então são praticamente os 2 bairros mais afetados. Muito bem. Ô Fernando, para a gente pontuar, eu te pergunto, qual é a orientação que o SAMAI passa hoje à comunidade, mediante o que vocês já estão fazendo, o planejamento aí, qual que é a orientação para quem, porventura, né, ainda sofra com alguma questão de desabastecimento, de falta de pressão, porque a comunidade ela tem que ter um entendimento e também ser parceira, né, do poder público nesse momento. A gente não está falando aqui de uma ineficiência, a gente está falando de diversas intempéries que nós tivemos que ocasionaram aí uma desestabilização, mas o trabalho está sendo feito todo dia, constantemente, para normalização, né? Sim, a gente trabalha bastante e pede para o público de casa, quem não tem caixa d'água. Tá. Caixa d'água é algo visto por lei e obrigatório para todas as casas. É fundamental. É fundamental, até porque é uma reservação para que tu possa ter... faltou água naquela rua, porque às vezes rompe a rede na rua. Sim. Às vezes fica por horas para poder ser consertado. Não por a gente não querer. Claro, lógico. Mas por não ter, o pessoal está em outras obras naquele momento, então tu tendo reservação, tu tem um prazo maior para utilizar água. Então tu não vai ficar sem água em tão pouco tempo. Então tenha o seu reservatório como rege o planejamento. Como rege o planejamento. Certo. Hoje nós temos muitas casas em Tijucas, o SAMAI não pode entrar na casa das pessoas para fazer essa vistoria se tem ou se não tem, mas a gente vê muitos casos quando falta água e muitas ligações e muitas ordens de serviços abertas que o operador chega lá com o caminhão para poder reabastecer e não tem. Como faz? Não tem nem como faz. colocar. Certo. Assim como as pessoas que não têm o relógio, o hidrômetro, que tem alguns casos na cidade que a gente conhece, já pediu, fazer o recadastro. Tá. Vai até o SAMAI, porque vai ser cortadas as águas. Olha, mas isso é obrigatório. É obrigatório. O hidrômetro então, assim, mas tem alguns casos específicos que não tem. Tá. Então a gente vai passar a cortar. Certo. Entendi. Em bairros específicos, às vezes no interior, às vezes no centro da cidade, já está sendo cortado. A gente, em um mês aí, cortamos 280 ligações de água. 280? É. Todas sem hidrômetros? Algumas sem pagamento, né? Ah, tá. Algumas por inadimplência. Por favor, vamos pagar a água. É. O pessoal não pode criar por regra. São 3 faturas não pagas, na terceira corta. E vem um aviso. Vem um aviso. Não criar regra. Poxa, se mantém a sua água em dia, não é um valor tão alto, né? Então, ter a água quitada não nos gera o transtorno de tirar um funcionário de dentro do SAMAI para ir até a sua residência para fazer o corte. Porque depois ele vai ter o retrabalho você vai ter que pagar a religação e o funcionário vai ter que ter o trabalho de novo de se deslocar até a sua residência, gastando gasolina, gastando material, podendo estar atendendo uma urgência.
Entendeu? Então, assim, manter a sua água em dia é indispensável. Muito bem. Gera transtorno, gera serviço para o SAMAI e gera custos para o contribuinte. E o contribuinte paga esse custo. Claro, lógico. Então, assim, a economia d'água. Vamos para o outro lado. Tá. Mas daí o pessoal diz, mas economia d'água, eu vou economizar água, mas não tem água. Não, tem água. Sim. Tem água. Vou lavar uma calçada, vou lavar isso. Nesse momento que a gente tivemos problemas consecutivos, a gente pede que economize. Certo. Gato sol essencial. Essencial. Não que seja proibido, que o SAMAI vá multar. A gente tem no nosso regimento ali, quando o Maicon fez a emergência hídrica, botamos ali que realmente se for, vai ser multado. Não, o nosso intuito, nem meu e nem do prefeito, é multar as pessoas. Mas sim trazer a elas consciência de que está errado. Certo. O SAMAI foi lá e pediu para a pessoa, usuário, por favor, não faça isso. É uma questão de colaboração, né? Não faça isso, porque o seu vizinho, porque você está lavando o carro, mas o seu vizinho no final da rua, se você estiver lavando o carro, a tua máquina pressurizadora está tirando a pressão da última casa. Certo. Então, se a rede estava com 5 MCA, que é o suficiente para subir numa casa, não vai subir, ela vai baixar para 3. Já perde a capacidade. Entendeu? Presidente, muito obrigado pela sua vinda até aqui. É de suma importância, né, que vocês são gestores de cada área e estejam fazendo essa comunicação direta para a comunidade. A comunidade acaba entendendo, né? Quando o presidente do SAMAI vem aqui e pede, vamos ajudar, vamos colaborar, para que daqui a pouco a gente normalize tudo e aí sim, a gente tem um pleno abastecimento. Ninguém vai mais reclamar de falta de pressão e todo mundo vai estar feliz aí, contribuindo, claro, com o município, né, para que o serviço seja bem prestado e que receba o equivalente aí às suas torneiras. O foco do SAMAI é entregar um serviço de qualidade na casa do contribuinte. Certo. Então a gente vai fazer tudo o que estiver ao nosso alcance dentro da legislação, né? Já bem claro que a gente trabalha dentro de uma linha. Certo. E a linha não pode ter curva, a linha tem que ser reta. Claro. Então, essa linha vai ser utilizada para realmente fazer tudo que puder pelo município.